E aí, vamos continuar aqui na leitura, lá agora do 648. Olha só, o depósito a que se refere o inciso 1º do artigo antecedente, qual que é? O depósito legal, necessário legal. Reger-se-á pela disposição da respectiva lei. Óbvio, se ele é legal, não é mesmo? Se não tiver lei regulamentando isso, então, ó, e no silêncio ou deficiência dela, pelas regras concernentes ao depósito voluntário, que a gente estudou ontem. Aí vem um parágrafo único. As disposições desse artigo, ou seja, do caput, aplicam-se aos depósitos previstos no inciso 2º, qual que é? Depósito necessário miserável, podendo estes certificarem-se por qualquer meio. Então, olha só, o depósito miserável, diferentemente do depósito voluntário, que nós vimos ontem, né? O depósito voluntário, ele somente provar-se-á de forma escrita, lembram? Tanto que eu falei que ele é um contrato informal porque a prova está no plano da eficácia, não está no plano da validade. Agora, o miserável não, olha lá, nem o miserável nem o legal, né? Podendo estes certificarem-se por qualquer meio de prova, beleza? Aí vem o 649. O 649, ele fala do depósito necessário do hospedeiro. Porque olha só, aos depósitos previstos no artigo antecedente, né, que fala lá dos depósitos necessários, é equiparado da bagagem dos viajantes ou hóspedes das hospedarias onde estiverem. Então, o que você entende disso? Você vai viajar de ônibus. Não estou falando daquilo que você despacha lá em cima com você, mas aquilo que você despacha lá para o bagageiro. Existe um contrato de transporte, concorda comigo? Sim. Mas, paralelamente a ele, também subentende-se ali, de forma anexa, um contrato de depósito. Depósito necessário do hospedeiro, porque da sua bagagem, né? Mesma coisa em hotel, né? Se você vai ficar lá num hotel, deixar suas coisas lá, subentende que dentro daquele contrato de hospedagem também, né, está inerente um depósito necessário do hospedeiro, tá? Então, por isso que aqui o 649 vem trazendo essa premissa. E olha o parágrafo único dele. Os hospedeiros, ou seja, tantas empresas de ônibus, de avião, né? Avião, mesma coisa, aquela mala que você despacha entra no meio. Existe um contrato de transporte e subentende-se também um contrato de depósito necessário do hospedeiro, com a bagagem que você despacha, não a que você leva lá em cima com você. Então, olha lá, os hospedeiros, então pensa, empresas de transporte, né? Se você tem ali um contrato de transporte ou onde você se hospeda pagando, olha lá, os hospedeiros responderão como depositários, assim como pelos furtos e roubos que perpetrarem as pessoas empregadas ou admitidas no seu estabelecimento. Ou seja, eles não podem, a responsabilidade civil deles, nesse caso, é uma responsabilidade civil objetiva, ou seja, independentemente da prova de culpa. Tá lá no 932 e 933 do Código Civil. Então, por exemplo, né, se ali uma mala sua some, não pode a empresa falar assim, não foi culpa minha, a gente nem sabe quem que pegou. Eles respondem objetivamente. Tudo bem que se descobrir quem foi que fez, eles terão direito de regresso, tá? 650, cessa nos casos do artigo antecedente a responsabilidade, não tá falando aqui, mas responsabilidade o quê? Objetiva dos hospedeiros, se eles provarem que os fatos prejudiciais não poderiam ter sido evitados, ou seja, caso fortuito ou força maior. 651, o depósito necessário não se presume gratuito. Por quê? Porque subentende que você pagou. Para quê? Por exemplo, para você ser transportado na questão da bagagem. Você pagou, por exemplo, para um hotel, no caso ali da hospedagem, também da bagagem, tá? E aí, óbvio que na hipótese de 649, a remuneração está incluída no preço da hospedagem. Beleza.
Aí vem o famoso 652, que fala que não, ele perdeu a aplicabilidade, porque ele fala o seguinte: seja o depósito voluntário que a gente estudou hoje ou necessário que estamos estudando hoje, o depositário, ou seja, aquele que vai guardar o bem, que não restituir quando, né, for compelido a fazê-lo, ele pode ter a sua prisão civil não excedente a 1 ano e ainda ter que ressarcir os prejuízos. Inclusive, isso aqui corrobora com o que traz lá a Constituição Federal, não é mesmo? Lá no seu artigo, ai meu Deus, artigo 5º LXV2, LX 50, 60, como é que é? 50, LXV2, gente, vocês sabem aí, tá? Vamos pro próximo.